Salve, salve, minha gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje tá aqui na nossa mesa, nos estúdios aqui da M-Voz, para podermos bater um papo que ele já é muito conhecido. Claro que você não vai conhecer ele através aqui do Falando Sério, mas quem usa a internet hoje, no tempo da era digital, todo mundo tem um telemóvel, tem acesso à internet, conhece esse nome. Eu já quero apresentar sem delongas, porque eu não vou resumir o que ele é. Porque o cara é formador, ele é policial militar, ele é mentor, é empresário, e é pai, é esposo, e ele vai falar o que ele quer compartilhar conosco aqui hoje no Falando Sério Podcast. Max Coelho, seja bem-vindo ao Falando Sério. Como é que você está? Tudo bem contigo? Muito bom, muito prazer em estar aqui com você, com toda a sua audiência. Por sinal, qual é a câmera que quando eu falo essa é a tua aqui, pronto. Então, você que está nos assistindo, é também um enorme prazer estar com a audiência aqui do podcast Falando Sério. Aqui a gente fala sério. Que é o nome convidativo, por sinal, né? É a música do Roberto Carlos, né? Falando sério. Porra. Mas tem que falar sério. Mas nem foi esse o objetivo do programa. Porque, na verdade, esse programa é um programa meio que... A gente começou com um programa meio cômico, meio que humorístico, para entrevistar políticos e tudo, e depois passou a entrevistar todos. Mas político fala sério? Por isso que tinha esse fala sério, uma coisa bem baiana, né? Bem irônica mesmo, falando sério. Então, mas eu achei legal e acabou ficando falando sério mesmo. Então, Max Coelho não é diferente de mim, de você, que vive aqui em Portugal, que está em outro país, que é imigrante, e eu acho interessante a gente começar já nesse sentido. O que te trouxe a morar, a viver em Portugal? O que me trouxe para Portugal, para a Europa, foi a questão da segurança. Como você falou na sua introdução, eu sou policial militar reformado. Agora não se diz mais esse termo reformado no Rio de Janeiro. Não fala mais. A nomenclatura é veterano. Mudou a nomenclatura. Ninguém sabe disso, é uma coisa interna. Mas eu sou policial reformado, ou seja, aposentado, né, e entrei para a polícia muito novo, entrei com 18 anos para a polícia, e com 30 anos de serviço eu me aposentei como suboficial. E fui para a reserva e eu estava na altura, eu estava muita evidência na imprensa. Eu servi no BOP, no Batalhão de Operações Especiais, por muito tempo. E eu trabalhei na seção de comunicação, então, ou seja, estava sempre dando entrevista na televisão. Eu achei por bem, então, sair de cena totalmente, ou seja, me aposentar e mudar totalmente de vida. E aí eu conversei com a família e nós resolvemos vir para Portugal, porque Portugal tem um visto especial para aposentados. Que legal. Então você já sai do Rio de Janeiro, você vai no consulado, pelo menos era assim, 2016, 2017. É isso que eu ia te perguntar, qual foi a época? Foi em 2016 que você teve, então, essa ideia de vir. Logo após a aposentadoria, veio Portugal. Falei, vou para Portugal. Então, ou seja, na verdade, as crianças que não são crianças tinham passado a mais velha para o mestrado, que é a minha enteada, a minha filha do meio para a administração e o caçula para a engenharia. Eles passaram para as faculdades aqui em Portugal. Então não fazia sentido nós ficarmos lá. Então nós decidimos imigrar. E aí como é que imigra de forma legal? E aí tem esse visto, que é um visto especial, um visto D7 para militares, aposentados, militares, investidores. E você vai no consulado, naquela época era assim, você apresentava toda a documentação, claro que um orçamento X, e ali o consulado chancelava no seu passaporte, você já chegava no CEF, já estava tudo aqui resolvido, o antigo CEF, né? Que agora é AIMA. É o extinto, agora é AIMA. Exatamente. Que mudou o nome, na verdade, né? Mas o atendimento continua, acho que o mesmo, né? Bem complicado. Mas na época, em 2016, você não teve dificuldade, né? Porque tinha que comprovar algumas coisas e tudo, você estava aposentado, tudo preparado, então não teve dificuldade nenhuma. Eu vim bem organizado, eu organizei minha vida toda por 2 anos para vir para cá, próximo da aposentadoria, eu já sabia o que eu queria. Eu vim a Portugal em 2014, fiz uma precursora, é o chamado, tem um militar que é o avançado, você vai lá, faz uma pesquisa de campo, aonde eu quero morar, onde eu quero comprar, onde eu quero viver, por que eu quero viver, porque eu quero estar aqui. Mas você já tinha contatos, tinha amigos aqui? Nenhum amigo. Veio como turista mesmo para pesquisar, mas já veio na mente, no pensamento de dizer, eu quero pesquisar para morar, para viver em Portugal. Já vim pesquisei então ali a parte de centro de Lisboa, vi que era inviável naquela época, e fui para Cacilhas, fui morar em Almada, Cacilhas. Por quê? Pela proximidade da ponte, pela proximidade de Lisboa. Cacilhas é muito lindo, né? Ali tem um farol de Cacilhas ali que é bem lindo ali. Muito bonito. Foi um dos primeiros lugares que eu também fui quando cheguei aqui, porque eu gosto muito de pescar, e eu passei por ali, vi alguns portugueses ali pescando, falei, eu quero isso aqui para mim. É muito bom, muito lindo aquilo ali. Então isso 2016, 9 anos então,
de Portugal. Não, 2016 a preparação. A preparação. Eu cheguei aqui em novembro de 2017. Ah, tá. Então, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas você já andou bastante pela Europa aí, né? Já fez um intercâmbio aí bem extenso. Isso foi antes ou depois da tua escolha como imigrante e tua aposentadoria? Antes e depois. Antes e depois. Eu tenho uma fé, que é uma fé cristã, e eu vi um filme chamado A Cruzada. Esse filme é de 2005. E após ver esse filme, A Cruzada, com Orlando Bloom, com Liam Neeson, Orlando Bloom, eu decidi fazer uma peregrinação igual aos ingleses fizeram para Israel. Então eu saí de Londres, da Inglaterra, e fui até Israel. Claro que depois eu dei um pulinho no Egito. Logo em seguida eu dei um pulinho no Egito. Estiquei para o Egito. Mas a ideia era fazer o mesmo percurso que os cruzados faziam. E eu fiz então esse percurso, saindo de Inglaterra, passando por Itália. Claro que eu fui à Áustria, fui à Alemanha, mas fui à Inglaterra, Itália, e na Itália ali pegava... ia para a região da Sicília e depois ia para Israel. Fiz isso em 2012. Então foi o primeiro contato que eu tive com a Europa. E aí é claro que com esse contato com a Europa você já sonha em mudar. E aí começou o sonho da questão de migrar quando me aposentasse. Olha, isso é interessante, né? Isso é mas já foi uma conexão já com a Europa e com a história também, sim, né? Mas a sua fala, eu acho que foi porque quando nós chegamos aqui, eu tirei um ano sabático. Como eu falei, eu só cheguei aposentado, então eu decidi tirar um ano sabático. Esse ano sabático eu adquiri um motorhome, uma autocaravana, como fala aqui na Europa, no Brasil motorhome. Nós adquirimos um motorhome e saímos 1 ano e 3 meses por toda a Europa, mas precisamente na Itália. Nós ficamos 8 meses na Itália, até Sicília, Sardenha, até as ilhas. Eu bati toda a Itália por 8 meses. Mas foi 1 ano e 3 meses no total, e aí passeando pela Europa com a autocaravana. E me diz uma coisa, Dê, perguntar, porque é uma curiosidade que eu tenho, uma vontade muito grande de também fazer uma viagem. Talvez não seja assim tão longa, de 1 ano e tal, mas é uma coisa que eu sempre pensei e sonhei, que é fazer uma viagem, uma tour assim, numa autocaravana. Qual foi o lugar que ficou mais marcante assim para você nessa experiência, Max? Essa é uma pergunta difícil, né? É porque é tão lindo aqui, né? Tudo Eu pensei que você não viesse com pergunta difícil, você me faz uma difícil. Mas eu acho que a Sardenha, a Sicília, realmente enfim, cada lugar tem uma história, né? Mas é isso que eu ia perguntar, pelo contexto histórico, pela paisagem, pela natureza, pelo clima, culinária... Sardenha e Sicília, sem dúvida. Se for pela questão de história, Florença, você vai ficar quem for para lá vai ficar encantado. Muito rico, né? Nós ficamos próximos, ficamos 10 dias num camping, com a autocaravana dentro de um camping em Florença, indo a Florença todo dia. É um negócio, assim, fantástico, realmente. Todo mundo tem que um dia ir lá. Tem um canal, tá? Esse canal não está ativo, mas tem um canal da tua trajetória de viagens? Não tá ativo, mas tá lá funcionando. O canal tá funcionando. Não tem conteúdo novo, mas tá arquivado, tá para as pessoas rirem, legal. Depois eu vou dar uma curiada lá, tá? Com certeza. E o pessoal adora, tá? Aqui, e não vai ser diferente. Eu creio que eu vou gostar também. Eu gosto dessas aventuras. Você falou aí, nossa, eu já penso logo aqui, já ligou. Então, né, só para o pessoal entender já um pouco desse bate-papo aqui, que aqui não tem, né, não tem polêmica, não tem problema nenhum, pode ter também. Não tem exaltação, e pode ter, porque aqui é um papo aberto, como se a gente estivesse tomando um café aqui na casa do Max ou na minha casa, tranquilo, né? Hoje é muito bom a questão da internet que nos dá essa democracia, né? Verdade. Poder ficar à vontade para compartilhar suas histórias. Mas claro que não. Mas você falou da tua escolha, né, de morar, de viver, pela facilidade em termos de estar legalizado, da língua, mas você não pensou também, teve outras opções de ir morar, de migrar para um outro país, mesmo que seja aqui na Europa, não, Max, antes? Não, a prioridade foi Portugal, pela questão inicial que eu falei das crianças terem passado para a faculdade, ou seja, dos filhos terem passado para estudar aqui. Então, assim, a família, e a gente queria estar próximo, exatamente, e essa foi a questão da escolha de Portugal. É interessante eu te faço essa pergunta, por quê? Porque hoje eu tenho acompanhado, ultimamente tenho acompanhado um pouco a tua trajetória, o teu trabalho como mentor, como formador, como empreendedor, e hoje eu vejo que você está, né, bem, digamos assim, entrosado com os portugueses. Sim. E como que tem sido essa experiência? Você começou antes lá no Brasil ainda, né, a dar mentorias e palestras, e hoje você tem se dedicado mais aqui na Europa, especificamente falando em Portugal. Como que tem sido essa partilha com os portugueses?
Olha, Marival, eu vou falar, eu vou tentar introduzir realmente para você entender o que aconteceu. Eu vim para cá, falei, não vou fazer mais nada para ninguém. Vou viver aposentadoria. Vou literalmente viver minha aposentadoria. Pronto. E a minha esposa, ela não é aposentada ainda, ela sempre foi da banca, trabalhou 20 anos na banca. Ela idealizou um projeto chamado Conexão Mulher, Rede Conexão Mulher. E ela começou a conectar mulheres para ter conexão, para uma ajudar a outra, para ajudar na questão de imigração, enfim. Elas se conectarem, por quê? Imigrar é difícil. Sim. Você é imigrante, você sabe bem como é difícil imigrar. Se não tiver uma rede de ajuda, de pessoas que possa contribuir na informação... Você sente, né? Você sente a distância da família, a distância dos amigos, do local, enfim. E acho que para as mulheres é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Então, eu acho que para todos nós, eu confesso que para mim foi difícil. Para mim foi difícil, eu sou militar e para mim foi difícil. Mas, enfim, para as mulheres também, eu vejo que realmente é um tema muito delicado. Então, minha esposa montou essa rede e aí essa rede começou a crescer. Ela fazia piquenique, 20 pessoas, 30 numa palestra, e ela começou a palestrar, começou a reunir várias pessoas. A coisa começou a tomar outro vulto, tem mais de 55 eventos que ela já fez. Hoje ela faz o maior evento de empreendedorismo em Portugal, que ela coloca 1000 mulheres no evento. É um negócio assim fantástico. E olha, não é fácil colocar 1000 pessoas no evento, imagina 1000 mulheres. Aqui em Portugal não é igual ao Brasil. O Brasil é gigantesco, né? É verdade. E aqui em Portugal não é fácil. Então, para uma mulher, ela tem que ter muito conteúdo mesmo, tem que ter um bom nome para reunir 1000 pessoas aqui em Portugal no evento. É verdade. E dito isso, ela então começou a reunir, se capacitar mais ainda para atender essas mulheres. E tinha demanda que ela falava, pô, você tinha que colocar aquele curso lá que se dava no Brasil, lá nas empresas, para essas mulheres. Você tem que me ajudar. Olha, fulana, e falava o nome, tá com um problema assim sensato. Você pode atender ela pelo Zoom para mim? Você pode dar um choque de realidade nela para mim? Aí eu pegava a técnica que eu usava lá nessas empresas e aplicava, às vezes, em uma pessoa. Só que a demanda começou a aumentar. Eu falei, não faz sentido eu ficar trabalhando no Zoom. Escondido, falei, não, eu vou colocar a cara, vamos fazer o primeiro movimento do Assumo Comando, que já era feito no Brasil, que na verdade é uma técnica militar, tudo aquilo que eu aprendi na vida militar, todas as formações, eu compilei e coloquei num programa que pode ser de 4 dias, 3 dias, 2 dias e 1 dia. E aí, a sua fala, não esqueci, o porquê os portugueses. Porque eu estou em Portugal. E eu costumo separar Portugal de uma forma assim. Para mim, Portugal é pai. E o Brasil, como é grande extensão em relação à geografia, é terra, é mãe. O nome já é feminino. Sugestivo já. É mãe. Então, Portugal é pai e Brasil é terra-mãe. Então, eu entendo que eu tenho que devolver também algo para Portugal. Meu avô era português. Meus 2 avós eram portugueses. Então, nessa devolução, como é que eu faço a devolução? É me aproximando dos portugueses. E compartilhando, né, o teu conhecimento. É interessante você falar isso porque o Assuma um Comando, eu acho que em tudo na nossa vida, né, tem você que é no meio militar, eu já participei de algumas palestras, já conheço bons amigos também militar, e eu vejo essa questão do comportamento, a questão da disciplina e tudo, e se a gente trazer isso para a nossa vida, que é o que você, né, compartilha para as pessoas, é levar a partir do que você aprendeu, do que você vivenciou dentro da corporação que você participou e hoje leva para o meio empresarial. Olha, eu tenho uma reclamação dos portugueses. Reclamação / confissão. Que é assim, Portugal, ele viveu em guerra até muito pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, nós temos aí ainda uma geração de pais que estavam em guerra em África, em Angola, enfim, com as colônias, já estavam em guerra ainda. E agora nós temos uma geração agora entre 30 e 40 anos, 40, 45 anos, principalmente de 30 a 40 anos, que esses rapazes, vamos dizer assim, eles não foram para a vida militar, não foram obrigados à vida militar. E aí escutam as histórias dos avós, escutam as histórias dos pais, e eles me relatam isso. Max, falta ainda algo, porque a gente escuta aquela história do vô, a história do pai, e aí eu não tenho história, parece que eu não tenho história, eu tenho a minha história acadêmica, a minha história empresarial, mas a história militar
eu não tenho. Esse legado, eles não têm conhecimento a não ser da história dos seus pais. Essa é a confissão que eu tenho de alguns portugueses que já foram no Assumo Comando. Então, ou seja, eu acho que eu trazer isso, essa aproximação, e trazer todo esse conceito para eles, eu acho isso realmente que eu estou agregando, eu estou transbordando para eles. Eu vejo assim. Ah, cara, isso é muito bom, isso é interessante, porque na verdade mas você dá um incentivo assim a ele para dentro daquilo que ele está inserido, ele também poder criar um legado? Como que é feito essa conexão aí? Eu digo com toda certeza que todos nós temos algo para dar. Só não sabemos. Olha aí, isso é interessante. Então, a partir do momento que você assume o comando da sua vida, por isso que o nome é sugestivo também, você começa a entender, alguns falam até propósito, né? Você começa a entender o legado que você tem que deixar, o seu propósito, o seu legado, e aí você começa a ter um norte, a ter uma visão do que você pode contribuir para a humanidade. Porque assim, dinheiro traz felicidade, dinheiro ele ajuda você a cumprir algumas coisas. A felicidade não está resumida no dinheiro. A felicidade não está resumida na família. A felicidade não está resumida no seu emprego. A felicidade é uma busca que você tem, mas quando você entende que paz é a felicidade. Você está em paz. Não é por causa do salário, é porque você está em paz. Em paz com o que você ganha, em paz com a sua família, em paz com a sua profissão, em paz com aquilo que você está entregando para o universo, ou seja, para a sociedade. E você está contribuindo para a sociedade, aquilo te dá gratificação, te traz paz. E dentro desse contexto que você fala aí, para mim isso é propósito, porque as pessoas, eles hoje, né, usam muito essa palavra propósito, e parece que o propósito é algo que vai acontecer lá no fundo, no fim da vida, e esquece do percurso, do que você está vivendo hoje. Dentro das tuas palestras, dos teus ensinamentos, você tem passado isso, e como você vê essa palavra propósito? Qual a tua posição? É uma palavra bonita, não é uma palavra hoje muito dita, né? Qual o significado dela para você? Porque essa visão que eu vejo de muita gente, né, vender essa palavra propósito, que é algo que você está ali, assim, talvez se martirizando ou está buscando, investindo em alguma coisa para viver um propósito lá na frente. Eu acho que quem vende essa palavra, eu não falo muito essa palavra, mas eu acho que é coerente, porque aquele que não tem propósito está com problema. Está perdido. Está perdido. Então, se você não tem um propósito, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por um propósito. Por um propósito. Eu não saí da minha casa para vir aqui no podcast, ou seja, para ficar aqui com você, para me expor para o seu público, como você que está aí, porque é um propósito. É um propósito de entrega, é um propósito de ser conhecido, é um propósito de entregar a minha mensagem, vamos dizer assim. Então é por aí. Mas você entendeu o que eu falei, né? A questão é que as pessoas vendem de uma forma que você tem que fazer tudo hoje para viver um propósito depois. Sendo que o propósito é agora, é o presente, né? Então você está falando, você está aqui no programa. Esse programa é um propósito, né? Você agendou, você se programou, você abdicou de outras coisas para estar aqui. Eu costumo dizer que esse propósito para frente não existe, né? Pois é. Esse tempo futuro não existe, você não sabe. Então, ninguém sabe. Você só sabe do agora. Pois é. Né? E quem vive o futuro, vive ansioso. Quem vive o passado, vive em depressão. Porque ele não está ligado no agora. No presente. Então, ou seja, o que eu fiz? Vamos desligar o telefone, você desliguei o telefone, coloquei no mudo, porque eu tô aqui. Viveu o momento, viveu aqui agora. Viveu o momento, viveu o seu público, viveu o espaço que eu estou vivendo, a nossa conversa, e daí fluir. Pronto. E o teu livro, vamos falar agora do teu livro, né? Que você já tem compartilhado no teu pronunciar, no teu falar, no preparar das pessoas, nas tuas mentorias, nas palestras. O livro é algo que imortaliza. O que é que tem nesse livro? Você falou, esse livro eu não consigo comprar sem participar da mentoria sua. Explica melhor isso. O livro foi uma necessidade, aqui em Portugal especificamente, e claro que foi um projeto antigo. Eu tenho já um livro escrito, que é uma biografia, é um pouco da história da polícia do Rio de Janeiro, que chama-se Lente Policial. E eu fui candidato a vereador, agora eu posso falar porque eu não porque eu não sou candidato, mas eu fui candidato a vereador na capital, no Rio de Janeiro, em 2012. E tive muito voto, por sinal. E não gastei, não teve financiamento, não gastei dinheiro. Foi uma campanha linda, com muito voto. E ali eu escrevi um livro, que eu ia lançar o livro, inclusive, na campanha. Mas não pude lançar o livro, fui proibido de lançar o livro. O livro ficou engavetado. Pronto. Quando eu vim para Portugal, não fazia sentido eu lançar um livro com a história da polícia do Brasil. Nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Então o livro ficou engavetado, e um livro já escrito. A hora que eu quiser, eu vou lá e publico ele. E aí veio o Assumo o Comando aqui em Portugal, e então eu pensei o seguinte, não vou escrever outro livro, vamos focar na formação. E qual era a demanda da formação? As pessoas saíam da formação
Os primeiros 4 dias me passando mensagem. Max, não consigo dormir. Max, tô com a minha cabeça quente. Eu falei, eu tenho que criar um manual da formação. Porque quando você sai da formação, você sentiu pânico. Vai na folha do livro e no final da parte tá assim, ó. Se isso não resolveu, procura um psicólogo. Procura um terapeuta, procura um profissional. Procura um profissional especializado nessa área. Mas tem lá o manual, respiração, meditação, enfim, tem várias experiências, inclusive que a polícia pratica e muita gente não sabe, mas tem várias experiências como manual. Então, por isso, a chave do comando. E por que a chave do comando? Tá aqui uma chave aqui, deixa eu pegar aqui uma chave para simbolizar. A chave do meu carro tá aqui. Eu abro se eu quiser o carro. Eu tenho a chave, mas ele só funciona se eu abrir e meter a chave na ignição. O livro é a mesma coisa. É escolha e ação. E ação. Então você tem que abrir ele e ler. E praticar o que está escrito ali. E infelizmente nós não praticamos. Nós lemos a Bíblia e não praticamos. Lemos livros de grandes autores, não praticamos. Então tá lá, é um livro fácil de ler. Mas o interessante é que você faça a formação, e por isso que eu casei. Publiquei o livro no Brasil, em Portugal. Fiz lançamento aqui na FENAC. Mas para você adquirir, é só na formação Assumo Comando. Sensacional. Já que você falou aí, né, que você tem intenção, pretensões políticas e tudo mais, você falou da tua escolha, tua decisão após a aposentadoria, tua reforma, você viver em Portugal, e o motivo foi a questão da segurança, né, e também a vida dos teus filhos aqui para os estudos. Me diz, vamos falar um pouquinho aqui do Brasil. O Brasil está vivendo uma situação bem precária e não é de hoje, já vem, né, rolando aí há décadas nessa questão do crescimento da violência. E você, que é um militar que viveu dentro, né, da realidade e que também teve esse interesse político. E as pessoas ficam só falando que é por causa da corrupção, que é por causa dos políticos, mas na tua visão, tem jeito de reverter a situação no Brasil? E o que é que tem causado esse caos que está sendo crescente a cada dia no país? É que você fala a tua visão como militar, como cidadão e também... Não tem, né? porque é uma pergunta complexa. Sim. Mas eu vou responder a pergunta com a maior tranquilidade do mundo, mas é uma pergunta bem complexa. Uhum. Você tem um crescimento habitacional. O número de habitantes. Vamos fazer uma comparação rápida. Quando eu entrei para a corporação, para a polícia, nós éramos 130 milhões no Brasil inteiro. Hoje está na casa de 212 milhões. Então você tem um crescimento populacional. Você tem um crescimento demográfico e de forma desordenada, que são as favelas. Existe um estudo que saiu tem 10 dias mais ou menos, dizendo que alguns estados do Brasil, 50% das pessoas vivem em favelas. Por quê? A favela estendeu para alguns bairros. Então, por exemplo, a Penha hoje, no Rio de Janeiro, você tem um complexo do Alemão, mas a Penha toda é considerada uma favela hoje, infelizmente. Então, ou seja, a densidade demográfica fez com que pessoas que não moravam antes na favela, na favelização, passaram a morar. Então, você tem, um crescimento populacional, um crescimento habitacional, ou seja, densidade demográfica de forma irregular, de forma que, na verdade, o Estado não consegue acessar o cidadão, porque o Estado não consegue acessar o cidadão da favela. Por quê? Ele tem bloqueio por parte dos narcotraficantes, que eles bloqueiam as estradas. Então, se os narcotraficantes bloqueiam a rua, o Estado não consegue entrar com a viatura, com a ambulância, com o bombeiro, com a coleta de lixo, coisas básicas que o cidadão tem que ter. Então, assim, esse é um fator que nós temos que olhar. Aí você tem um populismo político. Que populismo é esse? Eu vou falar mal e vou elogiar. Que é a questão, por exemplo, do Bolsa Família. Uhum. Eu acho o Bolsa Família um programa, e aí espero que não haja corte, enfim, da minha fala de uma parte só. Então eu vou elogiar. O Bolsa Família é fundamental. Para não vir um corte aí de um texto sem um contexto. Exatamente. O Bolsa Família é fundamental, sim, mas ele é fundamental até um certo momento. Por quê? Em outro momento, se essa família está recebendo auxílio Bolsa Família por um ano, e que não é só o Bolsa Família, são várias políticas de governo, parecido com Bolsa Família.
Essa família está 2, 3 anos recebendo uma Bolsa Família, ela não vai se capacitar, ela não vai buscar uma capacitação, uma melhoria de vida, porque já tem um Bolsa Família, tem um básico. E muito menos também de buscar um emprego, né? Já vi casos e vídeos aí falando sobre isso. Eu ia chegar lá. Se conseguir um emprego, é cortado. Quando você vai receber o emprego, é cortado do Bolsa Família. E aí, quanto que ela recebe de Bolsa Família? Suponhamos, eu recebo 800 de Bolsa Família. E vou receber no emprego 1.200? Não quero, não. Eu prefiro não ir. Então, você tem essa questão que tem que ser avaliada. É uma questão importante de você dar por cada população, por cada pobreza, etc. Eu pesquisei sobre o Bolsa Família antes de falar mal dele. Então, por exemplo, você vai em determinadas cidades em que realmente a capacidade daquela cidade de emprego, de gerar renda é muito pequena. O Bolsa Família entrando, ele gera emprego. Porque a pessoa vai lá no mercadinho e compra, a pessoa vai na farmácia e compra, a pessoa vai no açougue e compra, e aí o dono do mercado fala, agora eu preciso de mais um funcionário. Contrata o funcionário de onde? Daquela cidade. E aí faz com que, na verdade, esse dinheiro seja movimentado naquela cidade. Então, é super importante. Cidades no Nordeste, Bahia, Fortaleza, toda a parte norte do Brasil cresceram por causa do Bolsa Família. Sim, verdade. Isso é fato. Verdade. Pronto. Mas o fato é que isso não pode ter uma continuidade ad eterno. Pronto. E você me perguntou de política de segurança. Sim, sim. Então, com esse crescimento populacional e com as demandas da justiça, que é muito processo, então foi revisto alguns métodos de prisão. Então, por exemplo, agora você tem a custódia, que na minha época não tinha. Você prende o elemento, o cidadão lá que está cometendo a infração, e ele fica custodiado e tem que ir até 24 horas estar na presença do juiz. Como as cadeias, as prisões estão cheias, nós temos hoje um público de aproximadamente 700 mil presos no Brasil. Se eu não me engano, o Rio de Janeiro está na fase de 45 mil presos no Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro? Só o Rio de Janeiro. Nossa. Não conheço os dados. Conheço os dados do Brasil inteiro e conheço os dados do Rio de Janeiro. Não conheço os dados de São Paulo, que é maior do que o Brasil, e de Minas, que é o segundo estado maior do que o do Rio de Janeiro. Ou seja, primeiro é São Paulo, depois é Minas, depois em terceiro vem o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, população carcerária é aproximadamente, tá? Entre 45 mil e 50 mil, e ela vai oscilando da saída, na entrada, recebe cliente novo, sai cliente, e é assim que os policiais falam lá, tá? Os policiais penais. Cliente. Não deixa de ser um cliente, né? Porque o Estado, ele recebe o cliente e só não faz outra fatura, mas ele tem que gerir aquele cliente que está ali. Tem que prestar conta, né? Prestar conta daquele cliente. Ele não pode nem morrer ali naquele sendo acautelado pelo Estado. Bom, então você tem um crescimento populacional agora de encarcerados. Então a justiça faz o quê? Não, determinado crime. Foi preso com uma arma, solta. Nós temos aí diversos casos no jornal, na imprensa, em que esse mesmo elemento teve preso por N vezes, 8 vezes, 10 vezes, diversas anotações e não estava encarcerado. Então você tem essa outra questão, que é a falta de vagas no sistema prisional, e por isso você tem uma demanda para de soltura desses elementos. E você tem uma outra questão, que é a facilidade de ter arma no Brasil. Pelo contrabando, pelas divisas, pela nossa fronteira. E aí você tem um problema muito sério e aí eu acho que eu vou resumir aqui, vou parar aqui, a não ser que você queira fazer uma intervenção, que é o seguinte: o grande calcanhar de Aquiles do brasileiro é o assalto à mão armada. Esse é o calcanhar de Aquiles do brasileiro. Assalto à mão armada. Porque do assalto à mão armada vai para o latrocínio, que é o assalto seguido de morte. E muitas das vezes, infelizmente, por causa do celular. Não é isso? Lanço um desafio para você aqui, Maribel. Fala. Com uma caneta resolve isso. Que aí é a parte que eu te falar, né? Você estava inserido no processo político, você tem conhecimento e talvez você tenha esse sentimento que poderia se resolver. Agora... Posso provar? O que poderia ser feito? Posso provar com uma caneta? Todo mundo agora está esperando essa resposta aí. É bem simples, é bem simples. Na década de 90, nós tivemos um crescimento de sequestro no Rio de Janeiro e São Paulo, dos grandes empresários. E houve um movimento político, porque os empresários começaram a cobrar dos políticos uma solução. Tem que ter uma solução. Não adianta mais o blindado, não adianta mais segurança. Temos que ter uma solução. E aí, a dosimetria da pena do sequestro mudou. Ele passou a ser um crime hediondo e passou a não ter benefício da lei. Então, se você fosse preso num sequestro e a condenação fosse até 12 anos, até 15 anos,
você cumpriria a pena de pelo menos a metade daquela pena. Você não teria benefícios. Agora, eu disse anteriormente que nosso calcanhar de Aquiles no nosso país é o problema do meliante armado. Então, se você tem esse problema do meliante armado, por que não aumentar a pena para quem está com um fuzil? E pena da seguinte forma, por isso que eu falo que é uma canetada. Basta o Congresso, uma vontade política e o presidente sancionar. Só isso. Congresso, Senado e o presidente sancionar. Vamos lá. Foi preso com fuzil. Para que, Marivaldo, que você anda com fuzil na rua? Foi preso com fuzil, 20 anos de cadeia. O que vai acontecer com quem anda com fuzil hoje? Vai pensar duas vezes porque não tem benefício nenhum. Crime hediondo, sem benefício. Mais até do que o tráfico. Foi preso com uma pistola, um revólver, arma de pequeno porte. Também 15 anos de prisão sem benefício. E aí você vai me perguntar assim, ô Max, onde deu certo isso? Na década de 80, eu já sou um pouco antigão, já tenho 55 anos, na década de 80 via muito filme no Harlem, no Brooklyn, inclusive fui lá, fui pesquisar isso, e lá você, para entrar, o policial entrar nesses locais, era aquele filme do Ed Mota, o Mel Gibson, aqueles filmes mais, que eram os policiais especiais, os brabos, vamos dizer assim, não é isso? Bom, o prefeito que entrou em Nova York, não vou citar para fazer propaganda dele, mas ele entrou em Nova York, sancionou diversas leis, inclusive tolerância zero. E o que os traficantes, narcotraficantes fizeram então? Largaram suas armas. E aí o Estado começou a entrar. Porque o Estado começou, de fato, a agir, né, e a punir com o vigor da lei. Então, no caso, o que está acontecendo com o Brasil eu vou falar isso aqui até uma fala meio polêmica, mas é uma realidade. Porque o líder brasileiro, em seu período de campanha ainda, né, ele até incentivou as pessoas a assaltarem, porque falou que um cara que assalta que era para tomar uma cervejinha. Só que nós conhecemos a história que não é só para isso. O cara toma o telemóvel e te dá um tiro, te dá uma facada, e a tua vida não vale nada, na verdade. Porque eu tive até uma vez assistindo um palestrante, que até colega seu, era do BOP, eu não lembro aqui o nome dele, mas ele falou o seguinte, que quando um cara tá na mente, ele olha o teu carro, a tua moto, o teu relógio ou o teu telefone, ele na mente dele já bota que aquilo ali é dele. E ele vai lá com você com raiva, porque parece que você que roubou dele, você tá ali de posse de algo que é dele, e ele vai lá para te xingar, para te matar, e tomar aquilo que pertence a você, porque na mente dele ele já tomou posse que é dele. Então isso é um absurdo, um negócio desse. É verdade, é verdade. E é o que está acontecendo hoje no Brasil, porque eu estou aqui há 3 anos, né, imigrante também aqui em Portugal, e me sinto muito bem em viver aqui, porque eu me sinto à vontade, né? A minha filha está no colégio, sei que ela está segura, eu posso pegar um transporte público, eu posso estar em um lugar público conversando, usar o telemóvel, mas quando eu olho o Instagram, as notícias, e eu que vim do rádio, que fazia um programa policial chamado Rota 33 na Bahia, que estava lá todos os dias, né, entrevistando esse tipo de pessoas, que entrevistava ele, né, preso hoje, era ouvido ali na custódia, amanhã ele estava de novo. Então, era 3 em 3 dias eu estava entrevistando a mesma pessoa. Exatamente. Então, é a fragilidade da lei que dá para esse criminoso aí, né, a liberdade, não, que nada, amanhã eu estou na rua de novo, então isso não importa. E o cidadão é que fica preso, o cidadão é que vive no medo. Então isso é preocupante, isso, cara, isso é muito preocupante. E por que você desistiu da carreira política? Você poderia se aposentar e voltar aí agora a se dedicar à política. Por que desistiu? Não, eu fiz um projeto, como eu falei no começo, eu sou um homem de fé, né? E eu sou um homem que eu procuro escutar a voz de Deus. E eu fiz o seguinte, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, olha, eu vejo que os orçamentos das campanhas são orçamentos realmente inviáveis, orçamento que, eu não vou nem falar em números aqui, de orçamento de campanha, mas são orçamentos que são imorais. Pode até não ser ilegal, mas é imoral. Se fala, né, que é legal, mas é imoral. É imoral. Então, o meu propósito foi o seguinte, bom, eu vou me lançar candidato, se eu for eleito sem gastar dinheiro, sem colocar dinheiro de campanha, de fato, pela vontade e o clamor do povo, tudo bem. Pronto. E então eu vou entrar. Se por acaso não acontecer, eu entrego meu cajado. E segue teu rumo. E segue meu rumo, porque aí, enfim, não era... É interessante você falar isso, que uma vez eu estava fazendo as contas mesmo e não bate. Como é que um vereador, vou aqui falar um vereador da minha cidade, o cara que ganha um salário de R$ 12.500,
e ele gasta R$500 mil para se eleger. Então, acho que precisa de um calculador, sou muito bom de conta, assim, mas imagina aí, em 4 anos para ele tirar esse dinheiro de salário, ele não vai tirar. E por que ele tiraria do salário dele? Para colocar na campanha. Então, vai tirar de onde esse dinheiro para repor para a campanha? Então, por que esses gastos absurdos? Por que tá dentro desse cargo assim? Isso é uma outra reforma que nós teríamos que falar, que seria a reforma política, para ter uma mudança também muito radical na questão da reforma política do Brasil. Que eu acho que isso não vai acontecer. Mas vamos voltar agora a falar de coisas boas. Vamos passar essa fase aí, né, que a gente está falando aqui, por quê? Você é um militar, você, no início da tua fala, você falou por que escolheu viver em Portugal e botou como prioridade que 99,9% das pessoas que vêm aqui, imigrantes brasileiros, falam o motivo de ter vindo para Portugal, que de fato é a segurança. Foi a segurança. 99,9% das pessoas que eu converso e que eu entrevisto aqui, o motivo é esse, é inevitável isso. Mas que bom que estamos bem aqui, né? Estamos bem. E você, pelo teu contexto histórico que você está inserido, você poderia estar apenas ainda viajando no teu motorhome aí, poderia estar lá na praia de Ericeira, vivendo tranquilo e tudo, mas não, você está em movimento. Né? E me fala então do teu movimento como empreendedor. Já falamos aqui do teu trabalho, que é compartilhar teu conhecimento para as pessoas e formar pessoas, empresas, né? Mas fala um pouco aqui, você como o Max empreendedor aqui em Portugal. Olha, eu tenho uma parceria com um grupo de investimento no Brasil, onde eu capitaneio brasileiros que queiram investir no Brasil, e não é pirâmide, tá? É em recebíveis. Então, assim, hoje eu já tenho mais ou menos umas 42 pessoas que são meus clientes, que investem no Brasil através dessa ponte que eu faço. Então, eu sou representante dessa empresa, que agora tem um escritório aqui em Portugal. Eu tenho as formações que eu faço, mentorias. E que formações são essas? A formação Assuma o Comando, ela tem a característica de levar os empresários para dentro da sala de aula. E aonde eu quero chegar, Marival? Nas empresas. A mensagem tem que chegar nas empresas. Então, só para você ter uma ideia, um diretor do Hotel Bahia foi na minha formação. Ele me levou para fazer a formação de todos os funcionários do Hotel Bahia, que são 72 funcionários. Desculpa te cortar. Então, no caso, você prepara o líder para depois ir com os liderados desse líder que você prepara. Nem precisa pedir a ele. Ele vai ter certeza que faz sentido eu estar lá dentro da empresa dele. Pô, isso é bom. É, muito bom. Então, esse é uma outra vertente. Você citou aí hoje, então, um case de sucesso é o Hotel Bahia que você... Hotel Bahia, Banco Milênio, por exemplo. Hotel Bahia, Banco Milênio. A Rio World, tem várias empresas de contabilista, empresa de indústria, empresa de hoteleira, empresa na banca, tem várias empresas. E o que é trabalhado nisso? Qual o foco principal na formação? É interessante você me falar isso, porque isso acontece com todos nós. Desculpa só te cortar rapidinho, mas eu falo isso porque na nossa conversa rápida, né, você me comentou que você teve lá, citou aqui o case de sucesso que é o Hotel Bahia, e você teve lá por 3 ou 4 dias observando o que estava sendo, né, executado lá dentro, em termos de atendimento e tudo. Então, vamos lá. Quando eu sou contratado por um cliente, você citou o Hotel Bahia, quando eu sou contratado por um cliente, primeiro eu atendo a direção daquele cliente, daquela gestão ali. E a direção tem uma demanda. No caso, eles me apresentaram uma demanda. Qual foi a demanda do Hotel Bahia? Eu posso divulgar a demanda, uma delas eu posso divulgar porque é público. Ele foi promovido de 3 estrelas para 4 estrelas. Então ele tinha que mudar a logomarca dele, e tinha que mudar o mindset, a mentalidade, que eu acho muito mais bonito, mentalidade, mais fácil, inclusive. Coloquial e popular. Pronto. Mudar a mentalidade dos funcionários. Porque agora, no Booking, eles têm uma classificação como 3 estrelas. Mas eles teriam que ter a mesma classificação agora com atendimento de um público de 4 estrelas. Então, ou seja, eu tenho que mexer na mentalidade. Isso era uma das demandas. As outras demandas são demandas de quase toda a rede hoteleira. A questão do atendimento da recepção, a questão das camareiras, a questão do restaurante, quando tem restaurante, eram demandas básicas da rede hoteleira. Pronto. Então, sabendo dessa demanda, aí agora eu vou preparar um projeto para apresentar a esse gestor o seguinte: olha, é uma devolutiva. Fazendo isso, você vai conseguir isso. Entende? Muito Chama-se devolutiva.
Então, ou seja, tudo que eu vou aplicar, você vai entender o porquê que eu estou aplicando, você vai, concordar, e aí eu te dou a devolutiva dessa entrega que eu dou. Você mostra, no caso ali, um balanço do resultado para ele após. O resultado é quase que imediato. Isso é interessante. Quase que imediato. É assim, eu tenho uma brincadeira que eu costumo dizer, que quando eu pego, e geralmente eu exijo que o gestor acompanhe, esteja presente nas formações, o líder. Mas não é sempre, uma empresa muito grande, não é sempre que o líder pode estar presente. Então quem está ali é o gerente, o gestor. É que a tua formação é de quantas horas, desculpa intervir? É um programa. Um programa. É um programa, de acordo com a empresa. Então tem um programa de 1 ano. É de acordo com a problemática, o tamanho da empresa, o quadro dos funcionários. Eu quero um choque. Eu quero um choque imediato. Uma mudança radical. Pronto, você vai ter um choque imediato em 2 dias. E agora eu quero um acompanhamento e resultado desse acompanhamento. Aí eu tenho um programa anual, em que eu faço de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, uma visita, um laboratório, e aí eu dou a devolutiva também disso. E aí você vai vendo esse crescimento da sua equipe. E no caso lá, digamos assim, o gestor daquela empresa, ele vai criando um relatório? Porque ele tem que acompanhar aquilo que você passou, você que faz, como que é? Eu é que entrego, essa devolutiva é o relatório. Eu entrego o relatório e o feedback são dos funcionários. Olha só, isso é muito claro, muito clarificado. O funcionário, porque assim, vamos lá. Eu não tenho certeza. Já foi empregado? Já foi CLT alguma vez na tua vida? Cara, não. CLT, fui numa emissora de rádio, acho que minha carteira foi assinada há 1 ano e meio. Pronto, foi 1 ano e meio? Não tenho mais nem carteira. Um ano e meio? Era, mas a minha função era isso aqui. Sim, mas eu acho que dá para você ter uma noção. Sim. Já que você teve uma carteira assinada, eu acho que dá para você ter... Tem regras, né, que você tinha aqui. Não, acho que dá para a gente fazer uma comparação e você vai entender. Vamos lá. Você foi lá e se candidatou, né, para essa vaga, e você foi aceito para essa vaga. Foi bem assim, mas vamos lá. Pronto. Geralmente é assim. Geralmente a pessoa dá o currículo, vai lá, pronto. Geralmente é assim. Ou foi indicado, ou foi, enfim. Ou foi indicado, ou foi indicado por alguém. Depois eu vou te contar que é interessante essa minha ideia aqui. E aí, a pessoa então entra nessa empresa. Eu vou fazer analogia. A pessoa entra na empresa. Como é que funciona? Ele entra na empresa e, caramba, tô nessa rádio. O nome da rádio é Rádio Fala Sério, rádio muito boa. E conta pra mãe, conta pra esposa, conta pro filho, conta pra avó, conta pra tia, pro tio. E fica empolgado e chega mais cedo. E aí, passa 2 meses, o seu, por exemplo, vale alimentação atrasa por algum motivo. Aí você desfalece. Aí, por algum motivo, aquilo que você queria fazer, implementar, e que na seleção falaram que você poderia fazer, não deixam você implementar. Aí você fala assim, mas é uma rádio, eu queria falar de político, mas essa rádio aqui é política, desse assunto você não pode falar. E aí você vai caindo o seu semblante e vai desmotivando. Exemplo aqui em Portugal, vamos lá, eu vou trabalhar no Tagus Park, você falou que mora ali próximo, vou trabalhar no Tagus Park, mas moro em Cascais. Aí eu falo, cara, Tagus Park lindo, empresas lindas, restaurante lindo, comida interessante para comer lá de fora do restaurante. A cena ali é muito bonita. E aí eu vou empolgado nos primeiros dias. Daqui a pouco eu falo, peça A5, que é uma estrada, tá, gente? Aí a A5 é uma estrada aqui que vai ligar Cascais ao Tagus Park. Mas essa A5 toda engarrafada, esse ônibus... Aí você começa. E aquilo começa a... Ok? Então aquilo que na verdade era uma carga de dopamina quando você... Era um glamour. Agora passou a ser uma carga de adrenalina, de cortisol que você passa a receber, e ali você vai recebendo hormônios ruins e você vai potencializando só as coisas ruins. Então, basicamente isso. Então, o que eu pego de imediato? Traz isso para cá. Traz esse funcionário para cá e bota na consciência dele que ele está empregado. Lembra ele o primeiro dia dele. E eu posso exemplificar com uma rede de supermercado. Eu vou dar até aqui a chave do ouro. Olha aí. Eu peguei uma rede de supermercado e é claro que o líder falou assim, você vai fazer o projeto piloto com uma loja. Eu vou dar um exemplo aqui do Pingo Doce, Continente, era mais ou menos isso. Eram 15 lojas. Você vai fazer o projeto com uma loja. Então eu peguei uma loja, a rede tinha 1.600 funcionários. Em média, cada loja 150 funcionários, essa era a média. Peguei, fiz um laboratório, conheci a limpeza da loja, conheci a limpeza dos banheiros, alojamento dos funcionários, como é que era o tratamento, como é que era o refeitório dos funcionários. Conhecendo tudo isso,
Primeira medida minha. E aí, um dado que eu acho importante é o seu público saber. Qual era a demanda daquele empresário? Índice de furto pelos funcionários de produtos dentro do supermercado. Muito grande. Oh. E aí, eles faziam de tudo. Ele pegava, por exemplo, um shampoo. Você, para usar o shampoo no alojamento, você tinha que ter a nota fiscal daquele shampoo. Mas o que aquele gestor detectou? Que esse mesmo funcionário comprava o shampoo com nota fiscal. Quando o shampoo ia acabando, ele pegava lá o shampoo cheio e derramava dentro do shampoo. E o shampoo dele, a nota fiscal era de 6 meses, ou seja, nunca gastava aquele shampoo. Nossa. Nunca acabava. Percebe? Então ele sabia que estava tendo furto de diversos setores. Então essa era uma das demandas. Pronto. Coisa simples. Primeira coisa que eu fiz, nós vamos pegar uma das suas caixas e vamos dar para aplicar para ela o primeiro aumento de salário, porque ela vai ser líder, para ela não pedir demissão. E depois você vai aplicar um curso para ela de maquiagem e cabelo. Cabelo básico, mas um curso de maquiagem. Já trabalhou a lei da recompensa aí. E ela vai maquiar e vai ensinar, ela vai multiplicar essa célula, todas as caixas daquele supermercado. Então o que aconteceu? As meninas começaram a prender o cabelo, colocar gel, colocar maquiagem todo dia. E aí, claro, quem coloca uma maquiagem vai se uniformizar melhor. Vai colocar a gravata, vai querer que a gravata esteja correta. Essa é a primeira mudança. O que aconteceu com os homens daquela loja? Poxa, as meninas agora estão giro, estão fish, que é um termo usado aqui em Portugal, tão bonitas. Vou também andar alinhado. Então você viu, sem fazer nada, que o profissional do açougue já não andava mais com aquela roupa toda suja de uma semana sem lavar, que o profissional da padaria, que a roupa branca também igual ao açougue, já não era mais aquele profissional que andava com a roupa toda suja de 20 dias sem lavar, passaram a se cuidar um pouco melhor. Pronto. Agora vamos fazer uma outra medida, que é uma técnica. Bom, aqui nós temos 150 funcionários com diversas religiões. O Brasil é um país laico, como quase todos os países. E sendo um país laico, tendo ali várias religiões, mas nós temos o Pai Nosso, que é quase uma oração universal. Então vamos fazer o seguinte, na hora que nós formos abrir o supermercado e a porta era de vidro, nós vamos juntar todo o grupo, ou pelo menos a maioria, e vamos orar na frente do supermercado. Por quê? Na porta de entrada ficava aqueles clientes para comprar o pão na padaria, já para abrir o supermercado. Até aqui é assim também, até aqui em Portugal é igual. Você chega de manhã no mercado, tem ali sempre 2, 3, 5, 6 pessoas estão ali esperando o supermercado abrir. Então, eles assistiam aquele grupo fazer a oração do Pai Nosso. E cada dia um era voluntário para orar. Isso foi no Brasil? No Brasil. No Brasil. Aí eu pergunto a você, Marival. E aí, depois é uma terceira técnica. Como eu vou orar pelo Pai Nosso, agradecendo pelo meu emprego, pelo dinheiro que eu risquei? Aí depois eu tinha uma instrução para isso. Que esse dinheiro aqui é o que vai alimentar o meu filho, é o que vai pagar a escola do meu filho, é o que vai alimentar a minha casa, e que dali eu vou ser feliz, vou ser próspero, porque Deus vai me abençoar. Como esse profissional vai furtar? Então, é claro, caratismo não tem jeito, não tem endereço em tudo quanto é lugar. Vamos fazer uma escala de 100, ele teve uma queda de 30% e 35% nos furtos de funcionários. Já teve um ganho, só com oração. Na hora ali que o cara estava no pensamento, talvez, né? Que fala que os olhos é que cria o desejo para as pessoas que você falou, mau caráter. Sem dúvida. Mas na hora sentiu na oração, o cara se sente constrangido. Pô, cara. A consciência trabalha. Na consciência, na hora vai ser ativada ali. Exatamente. E aí existem outras técnicas, que não é? Aí depois você muda o Pai Nosso, a partir do momento que estou no Pai Nosso, tem sempre um líder ali assim, agora você vai orar para que agradeça o emprego. Agradeça o dinheiro que sai daqui. Enfim, são técnicas que você vai. Técnicas simples, eu não estou falando de formação, não fiz formação nenhuma ainda. Não teve formação ainda. Teve só técnicas para que aquele indivíduo, ou aquele senhor, aquela senhora, entenda que dali sai o sustento da sua família. E se realmente, eu creio nisso, se realmente ele faz alguma coisa errada ali, leva esse dinheiro, eu entendo, isso aí é pela minha fé, não é a fé. Não é a sua, pode não ser, aquele dinheiro é amaldiçoado. E isso é real. E a minha fé também. Pronto. Aquilo que não é teu, né? Exatamente.
Não é bênção. Tem pessoas aí tomando posse do que não é seu, dizendo que foi abençoado por Deus. Esse não é o Deus que eu conheço. Exatamente. Isso é muito forte. Então, essa parte você concluiu, então. Já falamos da formação, já falamos aqui desse trabalho, né? É o trabalho que você faz aqui. E palestras. E as palestras. As palestras você faz tanto para empresas, quanto também você cria grupos também e faz palestra para grupos específicos para entregar essa chave do comando? Só através de convite. Só através de convite. Tá bem, eu vim da Madeira agora final de semana, teve uma empresária chamada Michele, que ela fez um evento de empreendedorismo para empresários. Então ela levou uma gama de palestrantes e me pediu: Max, eu quero que você faça uma palestra. Tu assuma o comando para empreendedores. Antes dessa palestra, eu fiz um assuma o comando para investidores. Mostrando que a vida militar é uma empresa. Então nós aprendemos que nós temos que investir constantemente em equipamento, em instrução, em capacitação, assim como a vida comum. Verdade. Ô Max, você citou aí também, na tua fala, você falou que leva pessoas a investirem em uma empresa no Brasil. Ou seja, são portugueses que investem lá no Brasil? Não. Você incentiva? Ou não, são brasileiros? São brasileiros que têm algum recurso no Brasil e que realmente não faz sentido trazer o recurso para cá, ele faz investimento no próprio Brasil. Entendi. E que investimento é esse? Eu não vou citar aqui por questões éticas, não vou citar o nome da empresa. Mas é muito simples. Essa empresa ela está em 55 prefeituras e ela é uma empresa, é um banco. E o que ela faz? Ela distribui máquina de cartão. Sim. Máquina de cartão de crédito. Ela faz uma parceria com a prefeitura, tem fila de prefeitura querendo, fila de prefeitura querendo. Ela faz uma parceria com a prefeitura só ganha, a prefeitura ganha. Por que a prefeitura ganha? Porque, suponhamos, a prefeitura tem um efetivo de 2.000 funcionários. Esses 2.000 funcionários ganham um cartão de crédito que ele pode usar até 30% do seu salário para descontar em folha. Ou seja, os servidores, então, é um cartão exclusivo para servidores ali. Servidor municipal. Esse cartão não tem juro para o servidor. Esse desconto em folha não tem juro nenhum para o servidor. Então, o servidor só ganha. Concorda? Sim, sim. Você ganha, suponhamos, você ganha 3.000, você tem nesse cartão limite de R$900. A gente está falando do Brasil, são reais. Então, você ganha R$3.000, suponhamos, R$4.000. R$4.000 você tem um cartão de 1.200, que é até 30% que você pode comprometer da sua folha de pagamento. Sem juro nenhum. Então, como é que funciona isso? Feito isso, essa parceria, a prefeitura chama a CDL, que, na verdade, que coordena a parte logística da cidade, só daquela cidade, só daquele município, chama então para uma reunião e aí essa empresa, esse banco, distribui as máquinas que só vão estar naquele município. Ou seja, você é funcionário do município, suponhamos, Maricá, um dos municípios do Rio de Janeiro, só pode gastar no comércio de Maricá. Então fomenta, eu não posso ir no shopping de Niterói, eu não posso ir no shopping do Rio de Janeiro e gastar com o meu cartão. É só para o município. Então, vai ser muito bom. Muito bom. E aí, esse cartão, então, você usa no comércio. E aí, tem os recebíveis. Além do juro da máquina, que quem paga é o comerciante, que é normal. Eu sou empresário aqui, eu tenho empresa aqui, eu tenho máquina, e pago juros ao banco, pelo uso da máquina. Tem também os recebíveis. Que recebíveis são esses? Quando você quer antecipar aquilo que você tem de saldo no cartão. Então, suponhamos, o funcionário passou lá, a maquininha lá gastou €1.200. Eu, empresário, quero antecipar esses 1.200, que eu vou só receber daqui a 30 dias. Isso vai aumentar ali o juro para o comerciante. Chama-se recebíveis. Recebíveis sem juro e recebíveis com juro. E o investidor recebe desse dinheiro. Por quê? Esse banco precisa, assim como os outros bancos, e aí uma coisa que muita gente não sabe aqui, quando você deixa o dinheiro no banco, você não sabe o que o banco usou o seu dinheiro. O banco emprestou o seu dinheiro a juros. E funciona assim. Ele emprestou para alguém comprar uma casa, para alguém montar uma empresa, para alguém comprar um carro, a juros. Só que você não sabe. Nesse caso, não. Nesse caso, essa empresa, para ter mais recursos, ela abriu um canal de sociedade com o investidor. Então você entra com o capital ali, investe para ele emprestar o dinheiro para aquela prefeitura, para girar esse dinheiro naquele município. Funciona mais ou menos isso. Muito bom. Então tá aí uma ideia para você, né, que talvez está no Brasil, quer investir em alguma coisa aí, que você tem conhecimento, né, como é que acontece aí, é uma boa opção.
Procura o Max depois aí, tá bom? Que o Max vai estar fazendo essa intermediação aí com você. Mas para as pessoas que estão chegando aqui ou que está aqui em Portugal, que você também tem investimentos aqui, que é que você orienta para essas pessoas? Eu oriento primeiro vindo de uma forma legal. Vindo de uma forma legal, não entra em qualquer negócio. Estude muito, faça parcerias com contabilistas, entenda como é que funciona o processo fiscal aqui de Portugal, como é que funciona o IVA, porque eu também vejo, Marival, e isso aí é a utilidade pública que você está fazendo, muitos brasileiros que vêm para cá, e às vezes vêm até com o nome limpo, e quando chega aqui, se enrola todo, porque não é questão de má fé, é questão de não saber como é que é o funcionamento fiscal da Europa e principalmente de Portugal. Então se informe, estude um pouco, a gente fala muito de ambiência, né? E eu tenho que falar isso. Veja com quem você está pegando orientação para daí sim você entrar num negócio. Porque aqui tem, por exemplo, os transpasses. Né? O transpasse, você que não sabe, é você comprar um negócio que é um contrato meio que de gaveta, mas o prédio é de outra pessoa. Então você tem contrato sendo vencido do transpasse. Você tem, às vezes, um transpasse em que o inquilino não quer mais aquele tipo de negócio ali e você acaba entrando numa furada. Essa é a realidade. Então, veja com quem está te orientando, veja com quem está te mentorando nessa parte da vida para você realmente não cair numa rascada. E isso é muito complicado, é diferente totalmente do Brasil, a questão aqui fiscal, inclusive a finanças. Eu estava conversando essa semana com um advogado, amigo nosso, e ele falou que agora não está acontecendo isso, mas teve um tempo aqui que nas blitz policiais na rua, se você tivesse com dívida nas finanças, o seu veículo e você não saia de lá sem fazer um pagamento, um acerto. Mas quer ver só uma coisa que poucas pessoas sabem aqui, mas a facilidade que Portugal tem de ir na sua conta bancária é uma coisa assim tremenda. E é saudável isso, tá, gente? Não estou dizendo mal, não. Não estou falando mal, não. Mas, por exemplo, vamos lá. Você está com dívida na portagem. Se a dívida virou processo, vão na sua conta. Vão na sua conta e vão pegar o dinheiro. Sem pedir licença. Sem pedir licença. Portagem. Portagem. Verdade. Que dirá o dinheiro da finança. Pois é. Que dirá o dinheiro público. Então, porque a gente está falando isso, é interessante você ter conhecimento como é que funciona essa questão das leis fiscais, para você que quer empreender em um país que você já tem talvez conhecimento no Brasil e não conhece aqui, é bom pesquisar e estar nessa ambiência de alguém que conhece. É bom ter aqui não é contador, é contabilista, né? Um contabilista para te orientar bem e ser de fato um bom profissional com caráter para te passar a realidade. Eu vou além. Dependendo do investimento que você faça, vale a pena você procurar uma assessoria jurídica. Eu não sou advogado, então eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu já fiz isso. Eu já paguei caro por não ter uma assessoria jurídica, paguei muito caro por isso. E hoje, qualquer contrato que eu faço, eu busco assessoria jurídica. O valor, honestamente, em relação ao investimento, é pequeno. Ele vai avaliar o contrato e nessa avaliação ele vai falar, não faça isso porque tem aqui... Ele vai explicar as cláusulas que estão ali com problema contra você e aí vai ser você que vai julgar se vai fazer aquilo ali, vai assinar ou não. Maravilha, então tá aí, Max. Claro, o pessoal fala, não, quando eu aposentar eu vou voltar para o Brasil, comprar um lago lá. Não, você fez ao contrário, você já aposentou e veio para aqui. Você pensa em regressar em algum momento ou a tua vida realmente está aqui, Max? Não penso em regressar. Hoje, minha vida, não me vejo voltando para o Brasil, não me vejo morando no Brasil. É claro que eu recebo meu salário lá, né? Então eu vou lá anualmente, tenho declaração de imposto de renda lá, enfim, tenho minha vida fiscal lá também, mas para morar, não. Não dá mais. Não. E para alguém que está assistindo aqui, que talvez não conhecia o Max, não conhecia esse lado seu de formador, talvez, e quer, né, obter conhecimento, mas ele não é um empresário e também não está inserido aí em nenhuma empresa que talvez venha participar com você. Ela quer ter um conhecimento, obter conhecimento através dos teus ensinamentos. Tem possibilidade? Claro que sim. Olha, nós temos agora um evento que vai acontecer dia 28 de junho, que é um evento para casais. E eu estou abrindo uma agenda para agosto, começo de agosto no Algarve. Agora, o ideal é você seguir nas redes sociais. Porque você seguindo nas redes sociais, marcando lá o sininho, você vai ter um alerta para tudo que acontece no meu Instagram, no meu site. E aí você vai ficar informado e você vai poder se inscrever no próximo Assuma o Comando. Então, e o Max Coelho é simples para encontrar lá no Instagram, porque é só Max Coelho. maxcoelho.oficial. Então repete agora na tela. maxcoelho.oficial.
Maravilha. Eu, como faço sempre com as pessoas que sentam aqui, né? Como fala, a gente é um mesclado de muitos assuntos. A gente não tem um brief, não tem nenhuma descrição aqui. A gente começa falando e fala, às vezes começa pelo meio, volta lá pro início, depois vai pro fim, volta de novo e assim que é. Um bate-papo tranquilo. É saudável também. Saudável, bem de boa. Mas às vezes você vem, a gente tem um conhecimento bem pouco entre a gente. Estive contigo, acho que é a terceira vez agora. Sim. Né? E, claro, a gente não tem esse conhecimento todo. Mas você que está mais exposto nas redes sociais, na internet, quem vai buscar lá o Max Coelho, tem informação lá de anos, um histórico teu gigantesco lá dentro da internet. E, claro, dentro disso eu fui elaborando aqui algumas perguntas e dentro do que tu falou aqui, compartilhando, eu fui também, né, expandindo as perguntas. Mas, às vezes, as pessoas chegam aqui, o que é que aquele cara vai me perguntar, o que é que ele vai falar, o que é que ele quer saber de mim, o que é que ele vai falar para o público dele. Mas o que, então, que eu falei para você? Que é bem tranquilo, né? O que eu falei para você? Pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso. Mas então, talvez você tenha um pensamento, achou que eu ia perguntar alguma coisa, eu não perguntei, não citei. Então essa é a pergunta final. A pergunta que eu não te fiz, mas você gostaria de compartilhar para os nossos inscritos. Talvez um assunto, talvez algum projeto novo que você queira compartilhar e a gente não citou, não jogou aqui na mesa. Então está no momento de você olhar na câmera ali e passar para o pessoal. Eu realmente não sei qual é o público do Fala Sério. Como o próprio Marival falou, são três encontros que nós tivemos, casuais, encontros de network, em lugares que tinham network, e ele viu interesse, viu algum conteúdo para você, e por isso ele me convidou para estar aqui. Eu acho que o ideal realmente, se você, imigrante, está vindo para Portugal, você fazer um estudo, vou deixar aqui uma contribuição para você, não é para mim. Isso é importante. É você fazer um estudo realmente da sua imigração, para você realmente não vir para cá de forma ilegal, e você estudar e você vir de uma forma legal. Chegando aqui, eu acho que nós conversamos aqui, é você procurar meios e mecanismos para você não perder dinheiro. Essa é uma realidade bem que acontece muito aqui. As pessoas chegam aqui, começam a perder dinheiro, compra carro errado, aluga aqui a renda, aluga a casa errada. Então não faça isso. Outra coisa, vai montar um negócio? Espera, estude, põe aí alguém da parte jurídica para te orientar, um contabilista, que aqui é contabilista, no Brasil é contador. Eu acho que minha contribuição é essa. No meu caso, não tenho muito que... Acho que para ser mais direto, não seja precipitado. Exato. Né? Vendo, estuda, pesquisa, a ambiência conta muito, né? As pessoas que estão perto ali para você obter informações, isso vale muito. Total. Você começou a falar e me parece que eu não te fiz essa pergunta nem concluí sobre a questão do trabalho que você faz para casais. Para esses casais, o trabalho que você faz também é orientação também financeira? Como que é esse trabalho? Essa é uma parte gostosa, né? Porque eu sou casado com uma mulher que ela é famosa aqui em Portugal, literalmente. E todos perguntam como é que é esse casamento. Como é que é essa... Nós trabalhamos juntos, nós somos sócios. Estamos quase que 24 horas por dia juntos. Ou seja, quando ela está no palco, eu estou nos bastidores. Quando eu estou no palco, ela está nos bastidores. E todos perguntam como é que é isso, como é que funciona isso. E todos... Mas é muita gente. Fala assim, pô, eu me espelho em vocês, vocês são um casal referência. E aí veio a ideia de nós pegarmos esse conteúdo e colocarmos esse conteúdo numa sala de aula que vai acontecer dia 28 de junho. No Assuma o Comando para Casais. E é colocar essa experiência, fazer com que as pessoas perguntem à vontade, e fora que eu vou montar um programa específico para isso. Para levar essa pessoa para um outro nível, esse casal para um outro nível. Pode solteiro também, tá? Não é só para solteiro. Pronto. Não é só para casal, é para quem quer casar, para quem quer se relacionar, para quem não tem um relacionamento, mas quer se relacionar com uma pessoa de alto valor, então é para você também. Interessante, porque na verdade você vai compartilhar a vivência de vocês, né? O que vocês conversaram e se programaram para ter essa harmonia, que as pessoas olhem, nossa, cara, eu queria ter um bate-papo ali com o Max, né, para saber como é que eu posso me organizar também com minha esposa. Então é basicamente isso. Exatamente. Mas no caso, para o evento, um evento específico e também aberto para as pessoas tirarem dúvidas, fazer as perguntas lá. Eu sempre faço isso. Em todos os eventos que eu faço, inclusive palestra, eu abro X minuto para perguntas, e qualquer tipo de pergunta. E essa renovação? Eu vejo que você fez uma renovação de casamento aí em Paris, teve mais uma renovação, não, qual o nome meu que fala? É renovação de votos. É renovação de votos mesmo. A renovação de votos foi assim, a renovação de votos o casamento, ele é uma decisão diária.
o casamento é uma relação, é uma aliança. Por isso que temos aliança. A minha é tatuada, tá, gente? A minha é tatuada. Da minha esposa também é tatuada. É uma aliança. Primeiro nós temos uma aliança espiritual, para quem crê, e nós temos uma aliança física entre casais. Então é uma aliança. Então isso é uma decisão diária. Mas, vejam, você tem o Max, que veio de uma família, e a Catarina, que veio de outra família. Esse casal veio, inclusive, de lugares diferentes, bairros diferentes, criações diferentes, crenças diferentes, traumas diferentes, porque todos nós temos os nossos. E aí resolveu fazer uma aliança. Essa aliança é motivada por quê, muitas das vezes, ô Marival? Muitas das vezes pela paixão, pelo visual, pelo que eu vi, pelo que eu senti, pelo que eu cheirei. É assim que acontecem as relações iniciais. Primeiro eu olho, o homem é assim. O homem vai pelo olho, né? A mulher vê segurança, o homem vê imagem. Não é isso? Verdade. E aí surge a paixão. Só que depois da paixão, em que vocês estão juntos realmente, a maioria dos casais hoje estão vivendo atritos e estão se definhando. Estão havendo aí centenas de divórcios, milhares de divórcios no mundo inteiro, porque hoje virou fácil você desistir de qualquer coisa, inclusive desistir do casamento. Muitos desistem de filhos, desistem de pai, de mãe, desiste. E o casamento não é diferente. Então, ou seja, é uma decisão diária. Então, a renovação de voto, ela é um compromisso que eu faço anual. Eu estou 15 anos casado com a Catarina. É um compromisso que eu faço anual desse casamento. Desde o início, então, você já fez 15 ritual desse de renovação? Nós fizemos 8 casamentos. 8. Nós fizemos um em Israel, fizemos um na Itália, fizemos um na Holanda, fizemos um em Paris, fizemos 2 em Niterói. Ou seja, são renovações de voto em que você diz para a pessoa assim, ó, eu decido ficar com você. Eu decido investir em você. Investir na relação. Porque não é fácil. Isso é interessante você falar, porque até você citou aí, né, que as pessoas até têm desistido de filhos, de pai, e isso tá ali entronizado, né, seu sangue, a tua vida, e você não escolhe. Ali não, é teu filho, é teu pai. Imagina um esposo ou esposa, você escolheu, você decidiu, né, abdicar de qualquer situação, até mesmo dessa incompatibilidade, né, cultural e de ensinamento em geral, mas não, é aquela pessoa que eu quero. Pelo comportamento, pelo que você falou, pelo desejo no olhar também, mas depois você vai na vivência e muitos desistem porque às vezes não é aquilo que os olhos viu. E aí quando vai comer 1 quilo, o meu pastor fala assim, ó, você quer ver quem é alguém, come 1 quilo de sal junto com ele. E quando acabar aquele quilo de sal ali, pronto, você já tem o conhecimento total do comportamento do outro. E o casal é que realmente tem esse conhecimento um com o outro, na intimidade. Total, com certeza, né? total. Isso é interessante. Então eu acho que é isso. Por isso que nós decidimos renovar os votos, né? Eu acho que o próximo vai ser na Escócia, porque eu fui na Escócia tem uns 3 meses, adorei aquele cenário, adorei o país, e aí minha esposa brincou logo, vamos casar aqui. Olha aí, sensacional. Max, olha, para mim foi muito bom, né, já compartilhar aqui desse momento contigo, de poder conhecer um pouco mais da tua história, e você compartilhar aqui para os nossos inscritos, e leva o meu abraço, tá, para sua esposa, e continua acompanhando aqui os teus projetos, espero em breve poder participar também, talvez, de uma formação, uma mentoria, alguma coisa contigo aí. Com certeza, será um porque quem me apresentou a você foi o Edson Dias, que inclusive ele estava na formação contigo e ele me convidou para participar. Não, Morivaldo, vou pagar para você participar da formação comigo, só que ele falou na semana. E sabe, a gente que é imigrante, né, a gente tem que tudo programado os dias aqui, que não é fácil. Para quem está chegando, eu estou aqui só há 3 anos, você já está aqui desde 2017, está mais tempo que eu, já está mais tranquilo, veio aposentado, então tá na boa. E para mim, infelizmente, foi uma oportunidade que eu não pude naquele momento tomar posse, né? Eu falei, nossa, era um momento bom, mas infelizmente não deu para mim. Mas eu creio que pode surgir uma outra oportunidade de poder estar junto com você, de ter conhecimento junto contigo. Então só tenho aqui a agradecer a tua participação, parabenizar por tudo que você tem vivido e tem compartilhado com as pessoas e compartilhado aqui também no Falando Sério Podcast. Obrigado. Deixa aí um abraço a todos os seus ouvintes e um prazer realmente estar aqui, muita honra ser convidado, muita honra estar aqui, compartilhar tudo que eu posso passar, tudo que são minhas crenças, meus pensamentos, e estou à sua disposição também. E à disposição sua nas minhas redes sociais. Forte abraço.
Maravilha, então tá aí, gente, segue aí Max Coelho, para quem não assistiu na íntegra, volta lá do início, tá bom, para você poder assistir e conhecer essa belíssima história de sucesso, né? Um cara que tá jovem, aposentado, reformado, mas muito jovem, que tem muito para compartilhar em termos de conhecimento comportamental, para mim e para você. Beijo no coração, tudo de bom e até o próximo encontro aqui no Falando Sério Podcast. Hoje, Max Coelho aqui na nossa mesa. Um abraço, beijo no coração, tchau, tchau.